se eu coloco fone, se eu não coloco fone. Ju, tudo bem, Oi, lindona? tudo bem? Boa Tá me noite. ouvindo? Tá dando eco pra você aí? Tá tudo bem? Para mim tá tudo bem. Você tá me Gente, ouvindo me bem? falem se vocês estão me ouvindo bem, porque agora, Daqui a pouco eu ponho o Ju, fone. eu tava contando aqui, né? A pessoa esqueceu de pôr o celular pra carregar. Aí eu só esqueci a Ah, bateria. Aí o mesmo lugar que carrega é o lugar do fone. Não tem como pôr os dois. tá. Eu vou esperar Bom, ali mas dá carregar para ouvir. pelo 5% ali. E aí eu acho que dá pra gente ir tocando aqui sem fone e depois eu coloco. Coisa de bastidor, gente. Dá errado, dá certo e a gente toca. Toca pra frente. Ai, lindona, que bom te ver. Tudo bem contigo? Prazer, Rô. Tudo bem com você? Tudo bom. Olha, eu vou falar Estamos mais. nessa luta diária, né? Com tudo isso que está acontecendo e tudo mais, mas tá tudo bem. Quem não está, né, Ju? Verdade, Ju, cadê o verdade. marido, Ju? Ah, tá ali nos bastidores. Vem cá, bem. Esse marido da Juliane é quase Esse mais marido autoridade do que ela, né? aqui. Deixa ele só dar. Oi, marido! Gente, ó, eu vou contar um pouquinho para vocês da história do marido. Aliás, eu não, deixa a Ju contar, né? É melhor ela contar. Mas enfim, Ju, vamos compartilhar um pouquinho com as pessoas o que eu gosto desses encontros aqui. É não simplesmente resultado pelo resultado, o seu resultado é incrível, né? Você tem feito uma jornada linda, mas eu gosto muito da inspiração, baseado principalmente na ideia da superação. Sabe, o que que a Juliane precisou superar, inclusive pelo simples fato, né, dela não caminhar. Gente, é lindo demais. Eu olho para a Juliane, sabe o que que eu vejo? É por isso que eu brinquei com o marido dela, né? A gente vai ter, gente, de verdade, a oportunidade de encontrar pessoalmente. Eu olho para o seu marido A e eu gente vejo tem muita assim, vontade. deixa eu tentar pôr o fone aqui, peraí. E sabe o que que eu vejo, Ju? É a oportunidade. Fala comigo, deixa eu só ver se tá tudo bem. Oi, tá me Aí, ouvindo? tô. É a oportunidade que a gente tem quando tem perto da gente alguém que acredita mais na gente do que a gente mesmo. Eu olho pra ele e eu só penso isso, assim. A todo momento. O quanto. Gente, deixa eu É. contextualizar vocês. A primeira vez que eu falei com a Ju, ela tava Quer que assim, eu ponha aqui, pô, do lado? não, tá tranquilo, Não, tá tudo bem. pra gente contar a história. Eu sei, eu tô vendo aí a pontinha. Mas a primeira vez que eu falei com a Ju, numa consultoria, ela falou assim: eu tô começando a fazer algumas coisas e tal, mas eu tenho um marido. Cadê ele? Ele tá aí, né? Mas eu tenho um marido que ele vai nas coisas e ele fala. Ele tem E a cara de pau que você tem, eu não tenho. ele tem a cara de pau. E ele vai ali, e ele faz contato. Aí eu tava escutando ela falando. Aí escutando. Aí eu olhei e falei assim, gente, olha que lindo. Tem alguém que confia mais na Ju do que ela. Vocês estão me Sim, ouvindo, gente? Voltou aí? Tá me ouvindo, né? sim. Então, aqui agora eu quero falar um pouquinho sobre essa caminhada que a gente tem quando tem pessoas, porque eu sei, às vezes, né, Ju, que muitas pessoas da família às vezes criticam, questionam, pensam e ficam assim, poxa, será que vale mesmo? Tem gente da família que fala, né, não, deveria procurar um emprego, né, vai fazer alguma coisa. E aqui não, a gente tem a oportunidade, um maridão aí que torce, que faz. Gente, ele faz planilha. Ele faz, ele mandou um gráfico pra gente. Eu falei, uau! Mas independente disso, conta um pouquinho para as pessoas, né? Quem é a Juliane? Fala um pouquinho aí da sua experiência. A gente sempre tem audiência nova por aqui, mas conta um pouquinho aí de quem é tu. Então, eu sou Juliane, né? Sou psicóloga, há aproximadamente 10 anos já eu atuo. E aí, em setembro do ano passado, nós decidimos que iríamos começar o método VDC. E aí, assim, né? Isso já nós já conversamos, né? Eu estava no momento que eu estava muito desmotivada, ganhando muito pouco. E assim, uma amiga psicóloga falou assim, Ju, você precisa de conhecer a Rô, você precisa ver o que ela faz, você precisa ver o trabalho dela, que eu acho que tem tudo a ver com você, que você tem potencial, você tem tempo, você tem tudo que eu acho que daria certo para você colocar isso na sua vida.
E aí eu peguei e falei assim, ah, tá bom. E a gente começou a ver e tudo a gente decide junto, né? E eu falei assim, ah, bem, vamos ver e tal, né? Aí ele falou assim, compra, faz, né? E ele super, porque ele via o meu cansaço, Sim, ele via o meu dia que eu estava esgotada, que eu chegava doente em casa, eu não queria sim, conversar, atendendo 60, 70 pessoas por semana, né? sim. E aí eu falei, tá, então vamos, né? Então ele me ajudou nesse processo, vamos comprar, vamos fazer. Até que eu comecei minhas aulas. E aí quando eu comecei, aí eu fui vendo tudo que precisava de fazer. E assim, tem que ter, né, a cara de pau para fazer uma parceria, ou fazer uma palestra, fazer alguma coisa, né, e tudo mais. E aí quando eu falei assim, ai meu Deus, aonde que eu vou conseguir palestra? Né? Como que eu vou fazer isso? E aí tá dando ruído, será que fica aí? Eu Não. acho que é porque precisaria do fone também. Você consegue colocar? Ah, consigo, consigo. É, Peraí. deixa só ela colocar aqui. É por causa do fone. Bem provável. Pronto, será que melhor? Ah, pra mim tá bom. Tá. Ah, acho que deve ter melhorado, né? Show. Uhum. Ah, e aí aconteceu que eu falei assim, gente, precisa de ter, pedir palestras, né? E aí eu peguei e comentava uma coisa ou outra com ele, e aí ele falava assim, não, mas eu conheço alguém. Ah, mas eu conheço fulano. Ah, mas eu conheço não sei quem do hospital. Ah, eu conheço não sei quem, não sei da onde. E aí eu falava assim, nossa, né? Então tá. E aí eu tenho um marido que é ansioso. E aí ele pegou e ele tomou a frente de algumas coisas assim, olha, né? Nós temos uma palestra assim, assim, falando de ansiedade, que é o meu nicho, né? Falando sobre ansiedade, ansiedade no mercado de trabalho, ansiedade na universidade, ansiedade setembro amarelo. E aí nós temos essa palestra. E começou a divulgar para meio mundo que ele conhecia, lugares que ele já tinha trabalhado. E o Gente, pessoal deixa eu só começou a fazer topar. uma pausa aqui. O nós temos era assim, a Ju ainda estava pensando se ela tinha mesmo. Se eu ia fazer, ou eu não tinha nem os slides da palestra. É, só que para ele, o nós temos, eu lembro de você falando isso. Ele vai lá e ele oferece, tipo, e agora? É, é. O nós temos. O nós Sim, temos é aí, quem, né? Não sei quem não, mas vai dar certo. nossa, e aí eu fui parar em supermercado, eu fui parar em hospital, eu fui parar, nem lembro onde mais que eu fui parar, Senac, fui parar em, ele lembra mais do que eu, dos lugares, porque Aliás, é porque eu foi só ele que ia. ofertou, né? Você só ia lá cumprir o papel, né? Ai, meu Deus, e aí foi indo. E disso começou a vir pacientes, né? E as pessoas começaram a conhecer, a entender, né? Entender que eu era psicóloga, que eu atendia em Araraquara, que eu tinha um consultório e tudo mais. E aí agora, né, por último, tanto que os nossos resultados melhoraram muito, né, que a gente mandou aí para vocês. Teve um belo dia que a gente tá, não sei o que ele veio em casa trazer, ele da janela falou assim, ó, amanhã você vai fazer uma live. Eu nunca tinha feito live. E aí, assim, é um desafio, porque Aí além você de olhou e falou assim: tudo, ah, vou? Eu não sabia dessa parte, não. e assim, né, no meio disso tudo tem um casamento, né, Rô? Sim, E a aí, gente quer conversar um assim, pouquinho até sobre isso, assim. Porque eu também, né, gente? Eu trabalho com o marido. E às vezes meu marido também, ele faz essas coisas. E aí, quando a Ju falou, eu falei, gente, olha só, mas tudo bem, a gente vai entrar nessa parte. e aí, assim, tem um casamento no meio disso. E aí a gente pegou e começou a falar assim, não, então tá bom, né? Ah, não quero, ah, não sei, porque o medo da live, eu tenho acompanhado as lives, e assim, eu vejo todo mundo falando assim, eu tenho medo de fazer live, eu tenho medo de vir uma pergunta que eu não sei responder, eu tenho medo, 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 medo. E aí eu aprendi uma coisa assim, tem coisa que você vai com medo mesmo, me dá dor de Uhum, barriga, me dá dor de cabeça, me dá dor de estômago, eu fico nervosa, é um dia que eu fico mais irritada, mas é uhum, um dia que eu faço a live e agora já tá mais tranquilo, porque a gente começou naquela da live com os convidados, e a sim, gente deve ter feito em torno de umas 10 nos últimos 20 dias com show. convidados. Então, é nutricionista, a gente conseguiu um pneumologista para amanhã, Que com tudo massa. isso que está acontecendo, né? Acho que foi bem Sim, legal. E sim, assim, sim. E é só para eu um. entender aqui, o agente é ele.
O agente, ele resolve que vai fazer, e aí ele fala assim, né? Põe a tua cara e vai. É assim. Eu fico nervosa, ai meu Deus, mas aí eu falo, não, vamos lá, mas dá tudo certo, porque ele tá de fora, então ele tá vendo assim, né? É aquela coisa, ele acredita que eu vou dar conta, ele acredita que eu vou conseguir, ele acredita que eu tenho potencial para isso, né? Então é isso. E aí agora a gente está nessa maratona de lives, aí no meio disso tudo, um jornal da cidade. Eu moro em uma cidade que tem 220 mil habitantes, Uhum. aproximadamente. E é esse jornal de Facebook, sabe? E Sim, sim. esse jornal tem, acho que 115 mil pessoas que curtem e seguem o jornal. E aí o cara do jornal falou assim, olha, você não quer fazer as lives para o jornal? Né? E aí eu tenho, toda quinta-feira, a gente deu um nome para o quadro que chama Momento com a Psico. Então, toda quinta, Show. às Ah, 8, aí eu gracinha. entro. Na hora que terminar aqui, eu já tenho de lá. Aham. E aí foi indo, indo, indo. Aí no meio disso, uma pessoa que me acompanha, falou assim: Nossa, tem uma pessoa da IPTV, que é da Globo, daqui, né? Está Aham. procurando pessoas para falar sobre atendimento online. Aí eu falei que eu vi as suas lives e eu vejo que você faz vídeo, não sei o quê, e ela vai entrar em contato com você. Aí eu fiz uma matéria falando sobre atendimento online que passou na IPTV daqui. Uhum. Acho que até te marquei para você Sim, ver. eu vi. Aham. E assim, vai acontecendo, é natural, as coisas vão acontecendo. Só que precisa de ir com medo, né? Sim. Com frio na E, barriga. e uma coisa que eu queria que a gente conversasse, né? E esse momento aqui é exatamente isso. Na segunda-feira eu falei com a Fernanda, ontem eu falei com a Marília, que veio para cá, né? Veio, o VDC aconteceu no momento da vida dela, onde ela tinha tido uma perda muito, muito grande, né? A mãe dela faleceu. Na terça-feira a gente falou com a Kelly, que tem uma história também incrível. Ela saiu do trabalho, decidiu focar o trabalho dela aqui para aquilo que era o que ela fazia antes, no sentido de outra carreira, né? Que eram aí os bancários. E quando eu olhei, falei, gente, eu quero trazer a Ju, mas não simplesmente para falar dos resultados da Ju, porque os resultados dela são incontestáveis, né? Ela tem, assim, é lindo o que eles conseguiram. É lindo mesmo. Inclusive, né? Não foi só falando, as pessoas mandaram um gráfico. A hora que eu mandei o gráfico, eu falei, uau, aqui o negócio. Cadê o maridão? Tá profissional o negócio. Mas Pois enfim, é. né? Falando. Assim, Ju, quando eu vi o gráfico, sabe o que eu pensei? Eu falei Ah, assim, o quanto vocês dois juntos, e é isso que eu quero trazer como tema para esse nosso encontro aqui, o quanto vocês dois juntos conseguiram vocês são muito diferentes, né? Assim, olhando para vocês, dá demais. para entender isso claramente. Muito diferente. Mas dentro do negócio, vocês conseguiram junto. E eu não estou falando de perfeição, não, porque eu trabalho com o marido e eu sei que isso é super desafiador. Mas eu entendo que às vezes a gente precisa de pessoas que têm perfis complementares aos nossos. E quando isso se junta, a gente consegue sim olhar, crescer e fazer toda a diferença que é necessária. Tem uma travadinha aqui, deixa eu ver. Estão me ouvindo? Estão ouvindo a Ju? Aí, voltou, Ju. Voltou. Voltou. Aham. Eu estava falando exatamente da ideia de que às vezes são perfis que se complementam. Porque olhando aqui, eu fiquei pensando, poxa, se fosse a Ju sozinha, a Ju estava Não na ia. metade da jornada. Porque a Ju é mais tímida. Olha o jeitinho dela. É mais É. quietinha, é mais na dela, é o natural dela. Só que quando Ou eu ela pegaria tem. por um outro caminho mais difícil, né, Rô? Sim, sim, e demoraria mais. Esse é o ponto, né? Agora, ela sabe fazer. E uma coisa que eu tenho certeza que é um princípio, só ver se dá uma estabilizadinha lá. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Deixa eu tomar água. Aí, voltou aí? E para quem está aqui ouvindo a gente, às vezes nós não confiamos em nós. E aí a gente fica caladinho e quietinho no nosso lugar. Mas se você tem perto de você alguém que confia e essa pessoa te dá um empurrãozinho, né? Vai no empurrãozinho aqui. A coisa vai. Porque eu tenho Sim. certeza que o maridão aí só te indicou, só foi lá e só vendeu a ideia para as pessoas, porque ele sabia, ele te conhece. Ele sabia que você ia dar conta.
E nem eu sabia, eu imagino, né? Nem eu É. imaginava. E Então, assim, foi muito bom, muito bom. é aquilo. Quem é que será que está perto de nós? E que podem sim também ser pessoas, né? Que vão fazer um pouco disso. Será que a gente às vezes precisa olhar para o lado? E eu gostaria muito, né, que nessa nossa reflexão de hoje a gente pensasse um pouquinho disso. Às vezes a gente está olhando tão para trás ou para frente, mas às vezes basta olhar para o lado. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a trabalhar com digital em 2000, entre 2012 e 2013. Vinha essa história de vídeo e tal. E aí eu lembro, Ju, que uma das primeiras coisas que veio foi da oportunidade que se tinha de mandar o que hoje é muito forte aí, que é a ideia do e-mail marketing. Que é Sim. mandar e-mail para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E Uhum. aí eu entrei na ferramenta de e-mail para tentar encaminhar. Lógico, não dava conta de Não nada. deu Aquilo para mim era pior que outra língua. Hã? certo. Como assim? Aí, meu marido é da tecnologia, né? A formação dele é análise de sistemas. E aí, um dia, a gente sentado aqui no sofá e tudo, assim, e eu, falar bem goiano, penando, sofrendo, apanhando das ferramentas, mais do que qualquer outra coisa. Eu olhei para ele assim e falei, poxa, e ele falou também, falou assim, se a gente, tipo, eu ajudo você e você me ajuda. Aí eu Uhum. falei, uai, tá, né? Aí começou. E foi assim que começou a nossa parceria. Ele, com o conhecimento dele, em tecnologia, nem só com conhecimento, mas principalmente com a facilidade dele na tecnologia, ele entrou no caminho do bastidor. E aí eu tenho mais facilidade com a comunicação, mas no Sim. bastidor eu sou mais reservada, só que ele é cara de pau também, parece aí seu marido, ele vai, vende uma ideia, e aí tem aqueles Sim. conflitos básicos de credo, você fez isso mesmo? Eu não Sim. acredito! Aí depois a gente vai lá, faz e dá resultado, a gente celebra, faz festa, foi bom. É bem Mas o, assim. mas o que eu vejo é que a gente precisa olhar para o lado, porque às vezes do nosso lado tem alguém que às vezes é o marido, às vezes é o namorado. A gente tem algumas experiências de alunos aqui que são os namorados, que é a esposa. Às vezes é a esposa, tem um amigo que é o contrário. Ele aparece e a mulher é que sabe todos os princípios aqui da tecnologia. Às vezes é a esposa, às vezes é o filho, né? Tem sim alguém perto de nós que pode ser de verdade um gancho. E se você E não às tem vezes essa está pessoa, mais e tá tudo perto. bem, né? É, sim. Porque às vezes está mais perto do que a gente imagina. E Isso. assim, eu não imaginava que eu tinha perto de mim uma pessoa que poderia fazer tudo isso. E agora, com tudo isso que está acontecendo, ele tirou férias e aí emendou com quarentena, porque ele é Sim, funcionário público, né? Então ele está sim, em casa. O tanto que a gente cresceu nos últimos 40 dias é inimaginável. O que a sim, gente conseguiu nesses últimos 40 dias é incrível. É sim. incrível, sabe? Então, assim, do lado, assim, eu não precisei fazer nada, assim, estava muito próximo a mim. E, Uhum. assim, às vezes a gente tem uma resistência, né? E a pessoa que está do lado também pode ter esse olhar para ajudar, para, né, de repente, acrescentar, agregar, somar. Uhum. E quando a gente se permite ter esse olhar e se permite, sim, né? Permitir que isso aconteça, o crescimento ele vem numa rapidez que a gente não imagina. E Sim. ainda também, um outro ponto. Às vezes a gente julga, né? E fala assim, ah, mas será que isso vai mesmo? Eu lembro, né, no comecinho lá, será que essa ideia de ir lá no supermercado, será que nessa ideia que parece que é um lugar tão pequeno, parece que é tão assim, mas poxa, tudo isso foi colaborando para chegar, olha onde esse negócio chegou hoje. Sim, Olha o que você acabou de me contar, Facebook, jornal. não. Olha onde chegou. Olha onde chegou. E outra, não é o fim, né? Isso aqui ainda tem muita coisa para Ah, frente. com certeza. Mas, mas o que eu vejo principalmente, né? Essa ideia aqui de pensar que é um dia a dia, pensar que às vezes está mais perto do que aquilo que a gente pensa. E um convite para os nossos colegas aqui é olhem para o lado, olhem para as pessoas que estão perto. Sim, Abra mão do julgamento, né? E olhe para essas pessoas com essa sensação. Mas, enfim, sim. não é só festa, né? O que você Não. entende que é o maior desafio de trabalhar com uma pessoa perto assim? O maior desafio ainda estamos nessa fase de adaptação de tudo Adaptar. isso. Uhum, Exato.
Então, assim, às vezes a dificuldade de separar, né, o que é do casamento e o que é da empresa consultório, existe esse Uhum. desafio ainda. Eu imagino que você já deve estar anos-luz à frente, Mas existe mas também. Às vezes assim, vai dormir existe. falando, ah, e aquela coisa. Opa, não, calma, É, né? sim. É, a gente leva, na hora de dormir, a No gente está falando, de repente, almoço, do consultório, o almoço. Agora que a gente está passando muito tempo tempo junto, junto. então às vezes ele É. vai para o consultório comigo, mesmo que eu vou atender online, eu vou para lá, ele fica, né, em outra sala fazendo outra coisa. Então, assim, às vezes, né, e tem as coisas do casamento. Então, Sim, ainda estamos nesse período de adaptação disso tudo, porque é tudo muito novo. sim. Mas, assim, tem uma hora que a gente para, conversa. Às vezes ele tem algumas ideias que eu falo assim, nossa, mas eu tenho uma limitação. Essa semana aconteceu da gente conversar e falar assim, olha, eu dou conta até aqui, eu não sei se eu Uhum, consigo, né, fazer mais isso. Aí ele fica, não, mas você vai, precisa, consegue, vamos fazer isso, aquilo. uhum. E às vezes eu também tenho alguma coisa que ele fala, não, não é assim, tem que... E aí a gente tá conciliando isso, mas é um desafio todos os dias, Uhum. É. todos os dias. E uma coisa que até muita gente pede esse conteúdo aqui, né? Nossa, como é que é trabalhar junto? Eu acho que Sim. alguns princípios ajudam bastante, né? Então a gente está caminhando para 7 anos aqui dentro disso. E desses Nossa, 7, eu tenho 15 de casado, então metade do tempo, além de casamento, é sócio, né? Mas enfim. sim. Mas uma coisa que a gente foi trabalhando aqui é sempre pensar o seguinte, e eu acho que é um elemento que ajuda bastante. A minha visão sempre vai ser diferente da dele, porque nós temos perfis muito diferentes. Sim, Só que não é uma guerra de quem está certo. É o que é sim. melhor para o negócio. Porque às vezes o Uhum. melhor para o negócio é a Rosane abrir mão do que ela acha que é o melhor. Às vezes o melhor para o negócio é o Ramiro abrir mão daquilo que ele acha que é o melhor. E aí a Sim. gente precisa entender e separar, né? Acho que é um ponto que vale bastante aqui como reflexão. Se você E está é um com alguém, exercício, né? é, quando você está com alguém perto, quando você está aqui olhando para alguém que tem relação com você, que você tem um. E às vezes não é só, né, marido e mulher, não. Às vezes você traz um Uhum. primo, uma prima, o irmão, né? Tem muitos colegas que trabalham aqui que são irmãos. Mas eu acho que a primeira coisa é isso. É trabalhar muito essa ideia de um consenso, mas não um consenso de opinião, mas um consenso naquilo que é o melhor para o negócio em si. Eu acho que isso é um ponto. Limite, né? Como qualquer relação, como qualquer coisa. É saber, é exatamente isso aí que a gente brincou, de agora nós vamos almoçar, agora nós vamos dormir, agora nós vamos tomar o nosso café da Uhum. manhã, agora nós vamos sair, agora nós Uhum. vamos fazer qualquer outra coisa e tentar desvincular um pouquinho disso, que é um desafio, mas tá ali, tá constante. Outro ponto, né? Limite, consenso e sempre uma visão muito clara daquilo que a gente quer. Eu acho que ter um objetivo ajuda também a gente ter essa condição de dia a dia olhar qual é a direção que nós estamos caminhando e se ela está perto daquilo que nós queremos também. Acho que são É. princípios que vão norteando ali um pouquinho da relação, né? Nós estabelecemos, né, um período, né? Então a gente estabelece assim, nesse período a gente vai trabalhar muito, a gente vai fazer muito, a gente, né? Então não tem horário, então a gente Uhum, senta, trabalha. Então, por exemplo, né, esses dias eu gravei uma série de vídeos. Então assim, aí ele edita, eu vou fazendo outra coisa, vou agendando postagem, então a gente sempre trabalha. Então assim, uhum, a gente tempo para que a gente faça isso com muito, né? E uhum. depois a gente vai relaxar um pouco mais, assim, ficar um pouco mais tranquilo. Mas agora é o momento da gente fazer isso dar certo. Então é vestir a camisa, né? E ele vestiu É, junto comigo. e o bom, sabe o que que é? É que isso faz vocês aproveitarem as oportunidades. Olhar Sim. para essas oportunidades. Exato. E é É, muito bom, assim, porque às vezes aquela coisa que eu não percebi, ele percebe, né? Então, o que de repente ele não viu, eu vou conseguir, né, falar, mostrar. E aí, esses dias ele falou assim: olha, você é a cabeça, né? Porque é você que vai ter o conteúdo do vídeo, da live, o material, o que vai ser postado, e eu vou, e ele executa. Então, assim, uhum. é incrível, assim, né? E foi uma outra surpresa que aconteceu durante tudo isso, né? Durante o VDC. Show. Ó, e para quem já assistiu, a gente já teve um contato desse aí, acho que foi no início do. Não, foi no ano passado, né, Ju? Que a Foi gente ano fez aqui? passado, Foi ano em passado. novembro, por É, no aí. ano passado. A Ju Sim. é a psicóloga que um dia contou pra gente aqui que ela ganhava 8,50 por sessão. 8h33. 8,33. Para ser bem mais precisa.
Eu nunca vou 8h33. esquecer. Obrigada. 8h33, gente, por sessão. Ela trabalhava o tempo inteiro, estressada, Sim, irritada, fracassada, né? sim. Frustrada. E entendendo que isso 8h33. era certo. Porque na minha É. cabeça, o máximo que eu iria conseguir, de repente, era sair da clínica de convênio e me credenciar, que eu ia ganhar 3 vezes mais do que isso. Então, No convênio, né? na minha cabeça, o máximo possível seria isso. Uhum. E qual é o máximo possível para a Juliane hoje? Nossa, é muito mais que isso. Eu trabalho muito menos da metade e eu ganho muito mais do que isso, né? Muito É. mais. Olha a diferença. Tanto que tem os gráficos aí em algum lugar que provam isso, né? De poder ter o salário, de poder pagar as contas do consultório, investir em curso, investir, né, em uma série de coisas que a gente tem de sonho, a gente está fazendo, né? Uhum. Com o meu trabalho e que é um trabalho que não me mata, que não me Sim, deixa esgotada, eu faço com o maior prazer, porque assim, você vai com a maior alegria do mundo, né? sim. E gera o quê? A sensação de realização, que eu acho que é o Muito, principal, né? muito. E quem sabe isso amanhã não se transforma no grande negócio da família mesmo, né? Sim, sim. Exatamente. E assim, né? Mas é tudo muito bom, assim. Só que é um desafio, né, Rô, Sim. diário. Não é tudo lindo, mas assim, na maioria das vezes a gente está comemorando. Mais Uhum. comemorando do que, de repente, discutindo alguma situação para a Uhum. gente chegar a algum acordo. É. O maior ganho desses 40 dias, que foi colocar mais energia, que eu entendi foi isso, né? De Sim, trabalhar mais, colocar mais energia. Você sim. sentiu em posicionamento, você sentiu em número de atendimentos, você sentiu nas pessoas que vieram para o atendimento online no meio dessa questão da pandemia. O que você sentiu mais forte nesse tempo? Eu senti que eu estou me tornando referência por aqui. Uhum. Alguém perguntou qual que é o nicho, eu trabalho com ansiedade. Uhum. Eu falo de ansiedade. Então, assim, posicionamento de me tornar referência, das pessoas quererem a Juliane, não quererem uma pessoa que atende em tal lugar, tal plano, tal coisa. Uhum. Eu tenho muito isso. Os E com convites certeza vieram disso também, né? Com certeza. tem de posicionamento. Uhum. E paralelo a isso, né, consequência disso, eu penso, é número de atendimento. Uhum. Porque tá todo mundo assim, não, nossa, diminuiu, nossa, a pessoa não quer online, nossa, a pessoa não sei o quê. E isso não aconteceu. Uhum. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Tanto que esses dias eu estava montando quebra-cabeça de agenda para ver onde eu ia pôr pessoas, assim. Uhum. Porque eu bloqueio, né, alguns horários da agenda para estudar, para poder fazer as coisas e tudo mais. E a Uhum. gente estava procurando horário para colocar pessoas, Uhum. porque não Quantos estava pacientes a conseguindo. Ju atende hoje? 28, 28. Particulares no preço justo que particular. ela cobra. Sim, sim, sim. Não precisa nem falar mais nada, né? Não. E todos se mantendo. É. Fruto de uma divulgação inteligente, de um trabalho que passou por dois caminhos. E, Ju, é atitude, né? Primeiro foi, você ouviu tudo que a gente falou aqui e isso te despertou. E você falou assim, Sim. opa, parece que isso é bom. Você mostrou para o marido, ele acreditou em você. Aí o Sim, marido acreditou em você e vocês caminharam juntos. Ele entrou sim. aqui, eu acho que ele deve ter assistido mais as aulas do que tu, mas tudo bem. Ele acorda às 7 da manhã para assistir a live, viu? Aí, ó. Aí esse marido virou e falou assim: eu acho que era tipo assim, a Ju precisava de alguém para falar para ela que era assim, agora vamos embora. E aí veio, tá? E aí quem Sim, perguntou, ela acabou de falar pra gente aqui, ela tá atendendo 28 pessoas agora, no meio da pandemia, no meio da desistência, ela é de São Paulo, né? Sim, só o contexto, entendeu? sim, E isso mostra o quê? Que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, às vezes a gente precisa de um caminho, a gente precisa acreditar, a gente precisa de pessoas que confiam em nós, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Porque com certeza isso tudo só é possível porque de fato ela quis. E uma coisa que eu sim. tenho desafiado aqui essa semana todinha, nessa também, e viu o que ela falou, né? Que ela tá fazendo maratona de live também. Também. Fazendo o que dá resultado, né? Tá certinho. Sim. Ela acreditou, ela decidiu fazer. E tudo isso vem com ousadia e coragem.
e a gente precisa ter coragem para seguir. Eu falo o seguinte, tem muita gente que quer ter os 28 pacientes que a Juliane tem hoje, atendendo no valor justo, vou ter que colocar minha bateria para carregar de novo, dentro do processo dela, ela tem aqui os pacientes, muita gente quer, mas não é só querer. O jogo do negócio não é só querer. É querer e fazer e estar disposta, né, a cumprir o papel e ir em frente. Porque eu poderia muito bem falar assim que não, eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer live. Sim, você foi lá e convidou, eu não vou dar palestra. Não vou, eu poderia fazer isso. Porque era a minha vontade em algum momento. A desculpa era ideal, não quero, não gosto, não vou, não dá, não tem jeito. Mas, assim, e depois, mas é aquilo que eu falo, eu fui descobrindo que eu dou conta, que eu consigo, que eu consigo até mais do que isso. Sim. E assim, hoje eu ligo, faço a live, né, do jeito que eu sou, assim. Sim, mas preparo o tema, faço, aparece um monte de perguntas, um monte de gente vem falar comigo, né? Então, assim, é exatamente assim, né? Só que vai e faz com medo mesmo. Porque eu ouvi, né, sempre que eu vejo as pessoas falando, né, eu tenho muito medo de fazer a live e tudo mais. Eu fiz com muito medo, eu fiz com pouca gente, eu não tenho muitos seguidores, milhões de seguidores, eu não tenho, eu devo ter, acho que, não me lembro, mas acho que em torno de nem 600 eu tenho, 500 e pouco, 600 e pouco. Então, assim, mas faço. Né? Então, assim, é ir quebrando todos os impedimentos, as objeções, né? E faz, né? Insiste, faz uma, faz duas, faz 10, e aí uma hora fica natural, porque eu entendo assim, eu vou lá, eu vou falar, eu falo muito para mim em palestra, assim, eu que sou psicóloga, eu que domino o assunto, eu que sei do que eu estou falando aqui, né? E quando é assim, a coisa flui. Exato. Quando a gente fica preso no medo, a coisa não flui. Simples assim. E é por isso que eu falo, né? E tenho uma alegria muito grande de trazer aqui, porque eu vi essa jornada acontecer. Ju, tem quanto tempo você está no VDC? 1 ano e pouco? Tem 1 ano? Eu entrei em setembro, né? Não tem 1 ano, pô. Eu tem entrei 1 ano, né? Eu sou 6, a turma 6. Gente, é mesmo. Então, tipo, você era 4. É VDC Não, 6. sou turma 6. Eu sou turma 6. Ai. Não, tem 1 ano, tem meses. Tem meses. Olha só. Olha só. E eu ainda estava aqui achando que você era VDC 4. VDC São 7 meses, né? 7 meses. 7 meses. Do zero, porque 8,50 por sessão a gente pode contactar que isso é zero. Como nada. Né? Porque com esse valor eu atendia em torno de 66, 70 pessoas por semana. É muita gente, né? E assim, tem uma hora que você perde qualidade, você fica muito cansada, né? Então, assim, eu consigo trabalhar com qualidade, com tempo, com dedicação, né? Ajudar mais, assim, eu entendo que eu consigo ajudar mais os meus pacientes agora. Porque tem mais qualidade. Ai, Com gente, certeza. É lindo demais. Então, ó, quais são os aprendizados dessa nossa jornada? E outra também, tá? Consistência. Eu vejo a Ju muito consistente. A Ju não parou. Ela continua fazendo. Melhora, continua fazendo. Melhora, aumenta o desafio. Eu acho que é um pouco disso. Pensa. Não é fazer uma vez. Não é eu fui lá, fiz uma palestra. Fui lá e fiz um vídeo. Fui lá e fiz 2 vídeos. Não. Só palestra presencial. Chuta pra mim aqui. Quantas você fez assim nesse meio? Lembra? Tem uma noção? Porque eu fiz setembro amarelo, eu fiz inúmeras. Agora, no mês da mulher, antes disso tudo acontecer, eu fiz mais um monte de palestras. Acho que umas 20 palestras. Umas 20. Nesse Escutou? tempo. 20. Não foi 1. E a questão do vídeo também, o primeiro vídeo que eu sentei para gravar é aquilo, né? Quase que dá a briga do ano, assim. Conheço essa história. Quase que é o divórcio. Conheço essa parte também. Mas enfim, porque deu briga, eu gravei 1 milhão de vezes, e aí isso tá esquisito, isso não tá bom, você não pode falar isso, você fala muito né. Até hoje eu escuto isso, falo muito né, mas assim, não tem problema. E assim, hoje a gente senta para poder fazer vídeo, a gente faz em torno de 20 vídeos em uma sentada, em 2, 3 horas.
A gente faz. E assim, Hoje. um atrás do... Hoje. Aí a gente faz o tema, aí ele fez pra mim, não tá aqui, senão eu mostrava. Ele fez um cronograma, assim, tipo, você coloca o tema do vídeo, você se apresenta, você coloca, então ele fez todo um Um cronograma, roteirinho, e né? aí é um roteiro, isso. Então tem o roteiro que a gente faz, então tem tudo Gente, ali vê se esse marido certinho. não é parça de verdade. Esse é parça. Ele fez. Olha E aí. assim, para a gente poder conseguir se organizar, né, para poder fazer o vídeo. Ele trouxe aqui, ó, não sei se vai dar para ver. Tem Aham. aqui, ó, o roteirinho, E é um parça organizado. metódico. Ai, ai. Muito bom E isso. aí, quando tem isso, você senta em muito pouco tempo, né? Você faz um monte de Sim. vídeo. Planejamento, né? Ajuda demais. Exato. Ai, Bem Ju, ó, assim. parabéns mesmo, assim, parabéns Ai, para Rô, ele, tá? obrigada. Obrigada Assim, por tudo. que a caminhada de vocês seja, assim, cada vez mais incrível, mais intensa, que vocês cresçam muito juntos, que cada um, né, tenha sempre essa sensação desse lugar e que vocês criem, porque eu, né, sou apaixonada numa ideia dessa, um negócio que nasceu dentro de uma família, eu acho muito lindo mesmo, muito lindo. Sim, sim. Parabéns, parabéns para você que aceitou o desafio, que honrou o desafio e fez. Parabéns para ele que acreditou não Sim. só em você, mas eu acho que ele acreditou na psicologia também como oportunidade de vida e mercado, né? Eu acho que Sempre isso é sim. lindo demais, assim, porque é Uhum. alguém que olhou para sua profissão com amor, com carinho e com orgulho. Eu acho que isso é Sim, muito bom mesmo. Parabéns sim. para vocês, que vocês voem e alcancem coisas ainda maiores, que isso tudo seja só o começo e que a gente tenha Sim. cada vez mais histórias e histórias aqui para contar, tá bom? Muito obrigada, Rô, por tudo. Tudo isso começou através do método. Se não tivesse, nada disso estaria acontecendo. Então, é lindo. Muito obrigada. A Beijo, gente vai lá, ela agradece. tem, né, a pessoa ocupada. Tchau, marido. Ju, não lembro o nome dele, eu sempre chamei ele só de marido. Douglas. Douglas, ô, gente, ele tava até comentando ali, eu acho. 620 Ai, ai. seguidores. Alguém tá falando, faz curso para marido. Douglas, junta com o Ramiro e vocês lançam um curso Isso, Como Ser Maridos das Psicólogas. de Olha só, psicólogas. como ser marido. Aqui, ó, o outro. Aí vocês podem juntar, ó, junta aí. Marido pode ficar só barbudo, não gosta de Eu não tô Olha o ouvindo. cabelo. Eu não tô ouvindo. Ele não tá ouvindo. Os maridos aí. Quem quiser o curso para os maridos, fala eu quero. Aí a gente vai fazer. Isso. Se tiver um 100 eu quero aí, a gente vai fazer. Bom demais. Aí ele dá da psicóloga, né? Como lidar com a psicóloga ansiosa, que fica ansiosa para live, para o vídeo. É isso. Ai, gente, é muito bom. Obrigada, Muito bom gente. mesmo. Que seja aí um crescimento muito grande para vocês. Beijo, beijo, sucesso. Aí, ó, já tem o meu quero. Olha o tanto que eu quero. Tchau, obrigada. Beijo.